tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom, o tema da nossa aula de hoje é Revoluções Inglesas e Colonização da América do Norte. É um tema que, de certa medida, nós já trabalhamos em aulas anteriores, em aulas presenciais. Nessa aula especificamente, nós vamos falar sobre Revoluções Inglesas. E em um vídeo posterior, a gente toca no assunto da colonização da América do Norte. Bom, falar de Revoluções Inglesas, primeiro dizer que é um tema muito importante, e a gente toca de forma essencial na questão das tensões pré-revolução. Ou seja, aqui a gente fala especificamente sobre como é que a Inglaterra estava organizada politicamente, socialmente e economicamente. Politicamente, a Inglaterra era um país absolutista. O que é isso, Nicolau? Significa dizer que uma nação absolutista é aquela onde o rei ou a rainha, dependendo da nação, é quem comanda tudo. É quem diz as regras na economia, é quem diz as regras em questões sociais e na própria política em si. Ele é quem concentra todos os poderes em sua figura, em sua pessoa. E dentro desse cenário, fez com que algumas revoluções surgissem para combater esse próprio regime absolutista. E aí, quando a gente fala de revoluções inglesas, duas revoluções surgem como importantes. Eu cito aqui a Revolução Puritana de 1640 e a Revolução Gloriosa de 1689, que nós vamos concentrar mais daqui a pouco. Então, em grande parte, são temas que nós já discutimos em sala de aula, que a gente vai tocar nesses assuntos de forma mais resumida. Nessa questão da tensão pré-revolução, dizer que a Revolução Inglesa ela é considerada como a primeira de notáveis revoluções que foram construídas, que foram lideradas por setores burgueses, que eram aquele tipo de setor, aquele tipo de organização da sociedade onde tinha um grande poder aquisitivo, onde tinha um grande poder econômico. E passava agora, tendo esse poder econômico, passava agora a querer também prestígio político. Então, no século XVII, a própria burguesia possuía uma boa relação com a monarquia, com a coroa, a partir da dinastia dos Tudor. E aqui a gente inclui o rei Henrique VII e sua filha Elizabeth. E a burguesia possuía boa relação também com os setores nobres. E aí vocês me perguntam, mas por que a burguesia possuía boa relação com esses setores? Porque foram a própria monarquia, junto com os setores nobres, que fizeram algumas ações políticas, algumas ações também econômicas que acabaram beneficiando a própria burguesia, como por exemplo a Revolução Anglicana, como por exemplo o rompimento com a Igreja Católica, que fez com que os próprios ingleses passassem a não mais pagar impostos para Roma, e claro, também fruto dessa ação política e econômica, a formação de cercamentos. Essa formação de cercamentos, como nós já dissemos, ela foi possível graças à questão de você particularizar algumas terras que antes pertenciam aos senhores feudais e posteriormente pertenciam à igreja, e que a burguesia, com essa ação econômica, as retirou do poder da igreja e passou a torná-las particulares, fazendo com que os burgueses passassem a produzir nessas próprias terras. Isso faz com que surja a política que a gente chama de política dos cercamentos. Todas essas ações gerou uma ascensão da burguesia, ou seja, um aumento do prestígio político, um aumento do prestígio econômico dessa própria burguesia. E essa ascensão burguesa, esse aumento muito grande de forma política e de forma econômica do setor burguês, fez com que a própria coroa e aí os próprios setores nobres passassem a temer esse grande prestígio que a burguesia estava tendo. Então veja que vai surgir a partir daí uma nova dinastia. Se antes era uma dinastia Tudor, onde a burguesia tinha uma boa relação, nós vamos passar agora por uma sucessão chamada de dinastia Stuart. E o primeiro rei da dinastia Stuart é chamado de Jaime I. E Jaime I vai, temendo esse poder, como disse, econômico e político da burguesia, temendo esses poderes, vai fazer uma série de ações para limitar, para restringir esse poder burguês. Eu cito aqui, por exemplo, o aumento de impostos, eu cito a perseguição religiosa aos puritanos, eu cito o cancelamento, a dissolução, né, a anulação das atividades do parlamento, e tudo isso, todas essas ações, fez com que o poder burguês passasse a ser limitado e o confronto se tornasse inevitável entre
monarquia, entre coroa e parlamento. Então perceba que essa primeira fase da Revolução Inglesa, a partir de ações de Jaime I da dinastia Stuart, é um aumento desenfreado de um conflito entre monarquia e parlamento. O rei sucessor de Jaime I, chamado Carlos I, que era o filho de Jaime, vai seguir os passos, né, do seu antecessor e vai fazer uma série de ações, digamos assim, continuar essas ações feitas por seu pai Jaime I, que vai fazer com que a burguesia se sinta cada vez mais limitada em seus poderes e o conflito se torne cada vez mais inevitável. Só que Carlos I vai, no seu reinado, entrar em conflito com a Escócia e vai necessitar do apoio financeiro da burguesia. E por necessitar do apoio financeiro da burguesia, vai recorrer ao parlamento, que tinha sido fechado com Jaime I e também com ele, Carlos I. Então, necessitando do apoio financeiro da burguesia e necessitando a convocação do parlamento, a burguesia se recusa, né, a ajudar financeiramente o rei Carlos I nesse conflito com a Escócia. Só que ela não apenas se recusa, agora ela se organiza de forma mais efetiva para enfrentar a monarquia e vai ter como líder maior nesse enfrentamento uma figura chamada de Oliver Cromwell, né, que é um líder que vai ser o principal defensor desse fim do absolutismo. Né? Então esse fator, esse conflito organizado entre parlamento e monarquia, com a liderança de Oliver Cromwell, dá entrada a uma nova fase na Revolução Inglesa, chamada de Revolução Puritana ou também de Guerra Civil Inglesa. Nicolau, o que foi essa Revolução Puritana? Na verdade, ela foi um momento onde o conflito entre parlamento e monarquia ele se tornou cada vez mais intenso. E faz com que Oliver Cromwell, líder dessa Revolução Puritana, organize a pequena burguesia, organize o campesinato, junte esses dois setores e formem o que ele vai chamar de novo exército modelo, que vai ter um papel fundamental, crucial na derrocada do absolutismo inglês. Então foi com esse novo exército que Oliver Cromwell conseguiu então anular as forças do rei Carlos I, anular as forças da monarquia, né, e inclusive com a decapitação do Carlos I. Então veja, pessoas, que a república construída, né, a república construída por Oliver Cromwell, não foi bem uma certa república, depois a gente vai ver por que não foi, vai fazer com que haja o transporte de ingleses apenas para os navios da própria Inglaterra. O que é isso? Que a gente vai chamar de ato de navegação. E vai fazer que também o Oliver Cromwell receba do parlamento o título de Lord Protetor. O que significa isso, Nicolau? Significa o protetor da República. Esse título, dado ao parlamento a Oliver Cromwell, ocorreu em 1649. Oliver Cromwell, na verdade, ele vai tomar certas medidas que beneficiam a burguesia e vai agradá-la, evidentemente, como o próprio ato de navegação que nós já dissemos que limitava o transporte de produtos ingleses apenas aos navios da própria Inglaterra. Mas Cromwell vai fazer com que, vai adotar uma certa medida que vai desagradar a burguesia. Quais foram essas medidas? Ele vai seguir, portanto, o mesmo caminho dos seus antecessores, dos monarcas que ele tanto combateu, né? E vai adotar uma espécie de ditadura, né? Ao executar aquelas lideranças que antes tinham participado com ele da formação do Exército Novo. Né? Eu cito aqui os Diggers e os Levers, que eram grupos mais radicais, que queriam a reforma agrária, que queriam mais liberdade política e econômica. Enfim, são grupos que participaram, junto com Oliver Cromwell, dessa fase da Revolução, da questão da abolição, da extinção do absolutismo, e que passou depois a ser, pelo próprio Oliver Cromwell, executados. Então Cromwell morre antes de que um novo acordo, pensado pelo próprio Cromwell, com o parlamento, pudesse entrar em vigor. E aí assume o seu filho, Richard Cromwell. O Richard Cromwell, é bom dizer que não tinha a mesma habilidade, não tinha a mesma liderança, não tinha a mesma habilidade política do Oliver Cromwell. E por isso,
foi retirado do poder de forma mais rápida. Então, houve nesse sentido o que a gente vai chamar de restauração da dinastia Stuart. Eu lembro a vocês que a dinastia Tudor tinha uma relação boa com a burguesia, e depois a dinastia Stuart foi aquele grupo de reis, de monarcas, que fez com que limitasse o poder da burguesia. Mas essa própria burguesia, que vai se sentir ameaçada por Oliver Cromwell, que ajudou Oliver Cromwell a destituir Carlos I, vai ser essa própria burguesia que vai tentar restaurar, ou seja, trazer de volta uma dinastia que limitou o seu poder, que foi feito, claro, pelo próprio Oliver Cromwell. Qual é essa dinastia? Vai ser a dinastia Stuart, que vai ser restaurada entre os anos de 1660 até 1688, século XVII. Então, com medo de um levante popular e uma nova guerra civil, esse próprio parlamento faz uma manobra política bem arriscada. Qual é essa manobra? Eles vão convocar Carlos II, que é filho de Jaime II, o rei decapitado, para assumir o trono. E esse fato contribui então para restaurar a dinastia Stuart. Então veja, o exemplo dos monarcas anteriores e do próprio Oliver Cromwell, Carlos toma atitudes que desagradam o parlamento e quer restaurar, portanto, o absolutismo. Vai haver também perseguição religiosa com os calvinistas, visando a aproximação com a Igreja Católica. O parlamento então vai organizar uma nova ação política contra a coroa, que vai ser chamada de Revolução Gloriosa. Nicolau, o que é essa Revolução Gloriosa? Essa Revolução Gloriosa é o que vai dar início a um processo que vai ser chamado de monarquia parlamentarista, que nós vamos explicar de forma mais detalhada daqui a pouco. Então, a burguesia, o parlamento, com medo de uma guerra, vai convocar a filha de Jaime II, chamada de Maria II, que é casada com Guilherme de Orange, que na verdade é que esse Guilherme de Orange governava os Países Baixos, para que juntos, Maria II e Guilherme de Orange, assumam o trono da Inglaterra. É dentro desse cenário, dentro dessa ambiência de conflitos, de você se juntar com quem antes limitou o seu poder, que vai fazer com que ocorra essa restauração da dinastia Stuart. A nobreza, então, que estava descontente com Jaime II, ao invés de se aliar ao próprio rei, esse descontentamento vai fazer com que eles se aliem a Guilherme de Orange, se aliem a Maria II. E Guilherme de Orange, com todo esse aparato, com todo esse poder, com todo esse alinhamento, vai invadir a Inglaterra. Então Guilherme permitiu então o exílio de Jaime II para a França e assume o trono da Inglaterra com o nome de Guilherme III. Então o nome de todo esse processo, aliás, vai dar o nome de Revolução Gloriosa. E por que Revolução Gloriosa? Porque foi um processo que se deu sem nenhum derramamento de sangue. Por isso recebe esse nome de Revolução Gloriosa. Então, a partir da Revolução Gloriosa, os reis tiveram ações limitadas com um documento chamado de Declaração de Direitos, que foi uma espécie de diretrizes criadas, organizadas pelo próprio parlamento. Com esse documento, o poder de decisão do rei, poder de decisão política, ficava com o parlamento, e o poder real era restrito. Inaugura-se, então, uma nova fase na política inglesa chamada de monarquia parlamentarista. Como o próprio nome já diz, monarquia, o rei permanece, parlamentarista, porque o parlamento é quem vai ter o poder de decisão final. Ou seja, o rei existe, o parlamento existe, mas o parlamento é quem comanda. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Vejam o vídeo, pausem, revejam e numa próxima aula a gente vai falar sobre a questão da colonização da América do Norte. Fiquem atentos também, porque ainda com base de ampliar essa aula, nós vamos passar um exercício e colocar na plataforma. Valeu, abraço!